Olá, muito boa tarde. Inteligência espiritual, um conceito determinante para falar de motivação, produtividade, liderança, serenidade interior. Uma dimensão da vida pessoal e profissional que Luís Gonzaga investiga e propõe a grupos e empresas e que hoje vamos analisar no programa Eclésia. Luís, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa para falar de um conceito inteligência espiritual que, nomeadamente no ambiente religioso, crente, cristão ou de outra confissão, quando falamos de espiritualidade ou de espiritual, rapidamente temos um significado. Neste caso aqui, quando se fala em inteligência espiritual, o que é que se quer dizer? Quando estamos a falar de inteligência espiritual, estamos a falar destas duas coisas, inteligência e espiritual. Por ser uma inteligência, é um conjunto de competências que se consegue definir, foi desenvolvido segundo critérios científicos, foi validada, e é um conjunto de competências que se conseguem desenvolver. Por isso eu consigo, para cada uma das competências, medir em que fase é que estou ou que uma pessoa está em termos do seu desenvolvimento e consigo ajudar a pessoa a desenvolver. E a definição de inteligência espiritual, Nós definimos a inteligência espiritual como a capacidade de agir com sabedoria e com compaixão, mantendo uma paz interior e exterior, independentemente da situação. E por isso aqui a definição tem vários aspectos importantes. Sim. É a capacidade de agir, não é a capacidade de acreditar. E por isso aqui separamos do que é a inteligência espiritual, do que é a espiritualidade e a religião. Depois temos a questão da sabedoria, temos a questão da compaixão, paz interior e exterior. E independentemente da situação. E independentemente da situação. E isso tem muito a ver depois com o mundo empresarial e o cotidiano de cada pessoa. Vamos nos deter um pouco nessa proximidade ou distância entre inteligência espiritual e religião. Que relação existe? Nós, se calhar, para contextualizar os termos, nós temos espiritualidade como uma característica inata do ser humano, uma necessidade inata do ser humano em se relacionar com algo que o transcende. Muitos de nós definimos esse algo que nos transcende como Deus, mas há pessoas que têm essa necessidade de se relacionar com algo que o transcende, mas não definem como Deus, não lhe chamam Deus. Mas têm essa necessidade de se relacionar com algo que o transcende. Isto é o que nós definimos como espiritualidade. Religião é, como nós sabemos, um conjunto de crenças, costuma ter uma comunidade, costuma ter um fundador, costuma ter alguns textos sagrados, costuma ter muitos rituais, umas mais do que outras, mas que nós sabemos que tradicionalmente e ao longo dos séculos foram as religiões que nos ajudaram a crescer espiritualmente. Ora, hoje sabemos que há pessoas que até identificamos com algum crescimento espiritual que não se identificam com uma determinada religião, e há pessoas que frequentam uma religião, mas se calhar focam-se muito no ritual e esquecem o seu crescimento espiritual. E daí ser separado a questão da espiritualidade e da religião, conjunto de crenças, o crescimento deste conjunto de competências. Estamos aqui a falar então de uma espiritualidade sem Deus. Quando falamos de inteligência espiritual, é uma espiritualidade sem Deus? Estamos a falar de uma inteligência. E conseguimos fazer a ponte com o sistema de crenças que a pessoa tem. E por isso, se estivermos a falar com um cristão, com um católico, conseguimos fazer a ponte com esse sistema de crenças da pessoa. Se estivermos a falar com um ateu, com um agnóstico ou com alguém que não se consegue colocar uma etiqueta daquilo que é, conseguimos fazer a ponte. E por isso estamos a falar de um conjunto de competências. Igualmente espirituais, mesmo nesses casos onde não há uma referência a Deus. Mesmo quando não há uma referência a Deus, aquilo que as pessoas nos dizem é que têm esta necessidade de ligação com algo que os transcende. Seja o universo, seja as artes, seja a música, seja a filosofia, seja a natureza, mas ainda não encontramos, eu pessoalmente ainda não encontrei, um adulto saudável que me dissesse que não tem esta necessidade de se ligar a algo que o transcende. Agora, podemos encontrar coisas diferentes. Nós podemos identificar este algo que nos transcende como Deus, e um ateu vai nos dizer que não, Deus não existe, mas eu tenho esse algo que me transcende, e pode ser as artes. E este desenvolvimento da inteligência espiritual tem por objetivo essa descoberta do algo que o transcende? O objetivo da inteligência espiritual é, sobretudo, encontrar aqui um ponto comum para ajudar as pessoas a desenvolverem-se, numa dimensão que o ser humano tem. Por isso, o ser humano tem várias dimensões, tem uma dimensão física, eu tenho um corpo, tem uma dimensão cognitiva, eu penso, tem uma dimensão emocional, eu sinto, mas depois tem uma dimensão que ultrapassa estas dimensões. Eu sou. E esta minha existência de ser consegue ser desenvolvida através da inteligência espiritual, que, sim, está interligada com as outras inteligências, mas vai mais fundo
do que simplesmente, por exemplo, a inteligência emocional. Mas essa dimensão do eu sou muitas vezes é analisada em relação precisamente a esse algo transcendente, a Deus. E é possível que ela seja definida, essa dimensão, sem essa referência a um Deus, a um sentido da vida? É possível, aliás, há determinadas, nomeadamente, estou-me agora a lembrar do budismo, o budismo tem essa dimensão espiritual, aliás, vários budistas dizem que não é uma filosofia, não é uma religião, Sim, sim. embora nós a classifiquemos como uma religião, e por isso eles têm esse desenvolvimento espiritual e não têm Deus, não têm esse conceito de Deus que para nós temos, mas eles não têm, e também têm essa dimensão espiritual, por exemplo. Vejamos então o que é que este conceito de inteligência espiritual traz de novo a esta busca de uma espiritualidade, do sentido para a vida. Por exemplo, no que diz respeito ao sentido para a vida, é uma das competências. Este modelo que nós trabalhamos é um modelo que tem 21 competências e, por exemplo, uma das competências é a consciência do propósito de vida. Eu tenho consciência de qual é o meu propósito de vida, posso ainda não ter, eu posso já ter alguma ideia do que é o propósito de vida, posso já ter claro qual é o meu propósito de vida. Depois temos uma outra competência que é eu tenho consciência de qual é a minha hierarquia de valores. Quais é que são os meus 3 principais valores? Todos nós temos valores, mas eu consigo nomear qual é que é o primeiro, o segundo e o terceiro, ou não consigo nomear? E depois há uma outra competência que é eu vivo de acordo com o meu propósito de vida e com os meus valores, que é outra competência. E existem outras que podemos exemplificar. E por isso, eu posso fazer o meu trabalho espiritual, o meu trabalho de crescimento dentro de uma religião, dentro de uma tradição espiritual, e porventura não trabalhar estas questões. Aquilo que nós estamos aqui a fazer em termos de inteligência espiritual é que nós queremos trabalhar estas competências, independentemente de qual é o sistema de crenças da pessoa. E por isso, se a pessoa tiver um sistema de crenças que cresceu e está dentro de uma religião, nós fazemos a ponte. Se a pessoa não tiver, for um ateu, for alguém mais humanista secular, nós fazemos essa ponte. Gostaríamos que assim a pessoa tivesse vontade de desenvolver estas competências. E esse desenvolvimento de competências, que mais-valia oferece a quem, por exemplo, pertence a uma religião, tem um sistema de crenças como referia? Eu acho que a grande mais-valia é eu conseguir ter aqui um modelo, no fundo um mapa, que me ajuda no meu crescimento espiritual, no meu desenvolvimento pessoal. Eu não conheço todas as religiões e mesmo dentro da Igreja Católica, mesmo dentro do cristianismo, há várias formas de eu crescer espiritualmente. E poderei, de alguma forma, não estar focado em desenvolvimento de algumas destas competências. Ora, quando eu tenho este mapa, eu consigo perceber, ok, tenho aqui este mapa, tenho aqui este conjunto de competências, onde é que eu estou? Para onde é que eu quero ir? Como é que eu consigo lá chegar? Mas isso depende de cada um, ou depende, por exemplo, no caso do cristianismo, do Espírito Santo, desse dom que designamos o Espírito Santo. Neste caso, o querer desenvolver essas competências, nós partimos da pessoa. Isto é, se a pessoa quiser desenvolver determinada competência, nós trabalhamos com ela. Seja num contexto de participar numa ação de formação, seja num contexto de acompanhamento individual. Depois, a sua relação que essa pessoa terá com o seu sistema de crenças, com o Espírito Santo, com todo o seu trabalho, isso aí é algo que nós podemos ajudar a fazer a ponte, mas é algo interior que ela própria vai fazer. Há tensão entre, por exemplo, o desenvolvimento de competências, como indicava, 21 competências, e o ter fé, ou acolher o dom da fé? Eu pessoalmente não vejo qualquer tensão, pelo contrário. O facto de eu ser um crente, quando tive contacto com este modelo, com uma inteligência espiritual, consigo unir as duas coisas e vamos aproveitar o que aqui há de bom. Não há necessidade de haver esta separação entre algo que tenha uma componente mais prática, só porque não foi criado dentro da minha tradição espiritual, e agora não aproveitar algo que aqui me é dado. E por isso não há de todo essa tensão. E por outro lado, nós próprios dizemos que a inteligência espiritual é neutral à fé, mas é amiga da fé. E é simultaneamente também amiga da ciência. E por isso não há essa dicotomia de que quem tem uma religião não pode aproveitar a inteligência espiritual. Aliás, basta nós pensarmos, se eu tiver uma religião, a inteligência emocional, o desenvolvimento da inteligência emocional é-me útil,
E praticamente todos nós concordamos que sim. Então a inteligência espiritual não vai ser diferente. Assim acontece também com outras inteligências. Por exemplo. Acredito então, é importante, e para, enfim, fecharmos este capítulo, porque acredito que seja até sobre o qual se pode discutir, nomeadamente neste ambiente do cristianismo, chegar, enfim, a um ambiente onde a proposta de fé tem determinadas características e consolidadas no tempo, chegarmos com este conceito, algo novo de inteligência espiritual, que se baseia num desenvolvimento de competências, acredita que pode trazer algo novo à Sim. própria experiência de fé? Sim. E aqui posso buscar novamente a analogia da inteligência emocional. Tal e qual para o meu crescimento espiritual, se eu tiver consciência das minhas emoções, se eu tiver consciência que estou zangado, se eu tiver o meu autocontrole emocional, isso pode me ajudar no meu crescimento espiritual. As competências da inteligência espiritual ainda vão me permitir isso, mas de uma forma mais profunda. E por isso, sim, a inteligência espiritual pode me ajudar, e ajudará certamente, nesse meu crescimento espiritual. Aliás, uma das competências da inteligência espiritual é o compromisso com o crescimento espiritual. Também muito relacionado com a experiência crente, nomeadamente no cristianismo. O que há de novo aqui é a linguagem com que se traduzem conceitos e experiências? Há um conjunto de situações que são novas. O facto de eu ter um modelo que me ajuda, e aqui para quem nos vê e para quem nos ouve, entenda isto como um mapa. Eu tenho aqui um mapa de desenvolvimento e por isso é algo que me consigo facilmente perceber onde estou e para onde quero ir. E perceber como é que eu vou lá chegar. E aí é algo muito positivo que nos traz. Para além disso, sim, nós não queremos de forma alguma, não é essa toda a intenção, sobrepor-nos ou fazer com que agora a religião, a espiritualidade passe a ser secundária, de todo, não é. Queremos é ajudar as pessoas a desenvolver esta inteligência. E por isso a novidade é essa. Temos aqui algo mais sistemático. Aliás, o feedback que as pessoas nos têm dado, com as pessoas que nós temos trabalhado, é agora eu tenho as coisas mais claras. Porque por vezes posso não saber exatamente como é que me vou desenvolver e agora tenho aqui algo que me vai ajudar. E não significa que tenha que ser exclusivo, é apenas uma ajuda, é mais uma ferramenta que me poderá ajudar. E sendo útil... Sim, e não cria incompatibilidade com outros mapas tradicionais no percurso crente das pessoas, como as verdades da fé, como os catecismos? Nós acreditamos que não. Eu pessoalmente acredito que não, e tenho essa minha experiência pessoal, e para além disso eu reforço, a inteligência espiritual é amiga da fé, mas é neutral à fé. E por isso tanto conseguimos trabalhar com a inteligência espiritual com um cristão, mas também conseguimos trabalhar com um ateu, com um agnóstico, com um muçulmano, com um budista, com alguém que não tem uma etiqueta fácil de identificar. É possível fazer esse trabalho. E essa, na minha opinião, é uma vantagem tremenda. Mudando eventualmente o centro desse percurso espiritual, enfim, de um conjunto de verdades para um desenvolvimento de competências? As verdades continuam lá. Nós não vamos, nestas competências, dizer às pessoas que ignorem essas verdades que acreditam. Não, nós não entramos na questão das crenças. E por isso a pessoa acredita que Deus existe, as competências que podemos convidar a pessoa a querer desenvolver não vão alterar essa questão de acreditar em Deus. Pelo contrário, provavelmente vai até reforçar que ela acredita em Deus. E por isso não há de todo esse risco. Isso não... São uma mais-valia, por certo. Serão sempre uma mais-valia. A comprovar. Diga. Até nos Estados Unidos, que é onde surgiu o desenvolvimento deste modelo de inteligência espiritual e onde há mais pessoas já a trabalharem, muitas das pessoas que têm vindo a trabalhar da inteligência espiritual fazem parte de comunidades religiosas. E por isso é algo que não é de todo novo e têm visto mais valias significativas no seu desenvolvimento. Nós vamos tentar aplicar, enfim, este conceito e naquilo em que ele se relaciona com ambientes como o da empresa, etc. Antes, gostava que nos dissesse, Luís Gonzaga, de que forma é que este conceito e toda esta dimensão da vida o apaixonou. Isto acaba por ser uma paixão já de longo tempo. O que acontece foi que, se calhar durante algum tempo, a resposta que eu encontrei, até pelo meu próprio crescimento, a resposta para o crescimento espiritual era dentro da religião, e daí todo o trabalho que eu desenvolvi, desde a publicação do livro, desde o trabalho que eu desenvolvi no Paróquias.org. Cheguei a determinada altura, senti que, nomeadamente em Portugal, na comunidade onde estamos envolvidos, existem alguns anticorpos. A instrução crente, chamemos assim, da sua experiência de vida, era numa paróquia?
Sim. Semelhante a Paróquia. tantas outras pessoas. Exatamente. Continua a ser? Hoje não tanto, aliás, já de alguns anos para cá não tanto, exatamente porque não há na minha visão, não há esta distinção do que é uma paróquia e do que é o mundo real. Não há esta separação do que é a minha comunidade cristã da minha comunidade como um todo. Isto faz tudo sentido. Não há a minha paróquia e a minha empresa. Sim, trabalhamos em diferentes, mas isto tudo somos comunidade. Sim, sim, sim. E como tal, passado algum tempo comecei a perceber que havia aqui determinadas pessoas para a resposta que eu tinha não era aquelas que encontravam mais adequada, ou porque já tinham tido uma determinada experiência no passado que ia aqui chocar, ou porque a proposta que lhe iria transmitir era algo que não se encontrava por determinada razão e experiência que a pessoa tinha, ou porque o sistema de crenças era diferente, e como tal comecei à procura de como é que eu consigo trabalhar aquilo que eu sinto ser o meu propósito de vida, que é ajudar as pessoas a crescerem espiritualmente, mas equilibrando uma realidade mais terrena, mais física, como a carreira, como as relações, mas também uma dimensão espiritual. Como é que nós conseguimos equilibrar isto? E a resposta que me surgiu foi através da inteligência espiritual. E isso implicou algum distanciamento em relação a essa experiência crente em torno de uma comunidade? Não necessariamente. O que acontece é que no meu crescimento espiritual, para já, desde Adquire pequeno... novas configurações? Sim, desde cedo. E aqui uma confidência, eu nunca acreditei que o céu era algo exclusivo dos cristãos, muito menos apenas dos católicos, e por isso a forma como eu via o céu era algo que estava, o Deus que eu acreditava é algo que dá para, que acolhe todas as pessoas independentemente do seu credo. E como tal, sempre tive essa visão mais abrangente do que aquilo que poderia ser apenas uma resposta mais cingida apenas a uma determinada configuração. E por isso, sim, gosto de fazer meditação com os budistas Zen, é um facto. E por isso sempre tive contactos com outras tradições espirituais e sempre senti que isso iria me enriquecer. Mais do que simplesmente estar dentro da nossa casa, senti que essa partilha poderia me enriquecer e enriqueceu. E nesse desenvolvimento, qual é a relevância, enfim, do histórico e da pertença crente que está na sua história de vida? A pertença crente mantém-se. A questão é que hoje, quando eu trabalho com as pessoas, eu separo sempre de quais são as minhas crenças das crenças da outra pessoa. E por isso tento perceber qual é que é a minha visão de ver o mundo, de qual é que é a visão do outro ver o mundo. E por isso nós podemos ter um determinado sistema de crenças, mas por determinada situação, por determinado crescimento, hoje em dia, pessoas que cresceram noutro contexto cultural e até noutro país, que têm um sistema de crenças diferente do meu. E por isso, mais do que eu querer impor o meu sistema de crenças por achar que é o melhor, não, eu respeito, é apenas o meu sistema de crenças. E por isso respeito o sistema de crenças e tento trabalhar aquilo que há em comum. Profissionalmente, há uns anos deixou uma empresa multinacional para fundar uma empresa própria. Sim. Que decisão foi essa? Foi a decisão natural. Isto é, durante cerca de mais de 20 anos trabalhei por conta de outrem, sempre muito ligado à área informática, nomeadamente em multinacionais, que me deram uma experiência muito rica e por isso gostei imenso de todas essas experiências e ajudaram-me a ser aquilo que sou hoje, mas cheguei a um determinado momento da vida que achei que estava na altura de fazer algo diferente. Porque não apenas eu conseguiria fazer isso onde estava, sim, mas calhar era apenas em alguns momentos. E então queria dedicar todo o tempo a fazer isto que agora faço. Trabalhar em torno da inteligência espiritual e também trabalhar nas empresas, nomeadamente na formação de lideranças. Sim, o trabalho que nós fazemos é sobretudo nessas duas áreas, por isso, por um lado, a parte da produtividade, ajudar as pessoas a serem as pessoas e as empresas, a serem mais produtivas com menos esforço, com menos tempo, também para terem tempo para outro tipo de desenvolvimento. E trabalhamos também a parte da inteligência espiritual. Para já somos os únicos e os primeiros a fazê-lo em Portugal, somos pioneiros nessa área, mas acreditamos que, se calhar, dentro de alguns anos não seremos os únicos. A inteligência espiritual, que mais valias oferece à produtividade? A inteligência espiritual, como o próprio nome diz e como a própria definição, quando eu desenvolvo esta minha capacidade de agir com sabedoria e compaixão, mantendo uma paz interior e exterior, independentemente da situação, seja no momento em que eu estou a receber um bónus e atingir
os objetivos de vendas, seja no momento em que eu perdi um cliente, seja no momento em que há uma discussão, numa reunião em que não estamos a conseguir chegar a lado nenhum. Se eu consigo agir com sabedoria e com paixão, mantendo uma paz interior e exterior, independentemente da situação, eu consigo, se calhar, reduzir muito do drama que se vive nas empresas. E conseguimos ser líderes mais eficazes, por exemplo. E é sobretudo nesse ambiente, no ambiente empresarial, que este tema da inteligência espiritual vai sendo tratado. Por muito que nós, no início do programa, analisámos em torno, enfim, da experiência crente, da religião, na sua empresa, ele está dirigido para o mundo empresarial? Nós, para já, temos conseguido assegurar estes dois mercados. Isto é, estamos a trabalhar com empresas, mas simultaneamente temos oferta aberta no público em geral. Vamos estar agora em breve no norte do país, já estivemos lá no passado, vamos estar no final do ano também fora do país a dar este tipo de formação e por isso estamos abertos a essas duas vertentes. Por um lado, o lado empresarial, mas também o público em geral. E, enfim, isso surgiu aqui uma aparente incompatibilidade entre mercado e espiritualidade. A partir daquilo que dizia, acha que são incompatíveis? Não são de todo incompatíveis. faz tudo parte, somos tudo pessoas e por isso conseguimos ter esta competência, esta componente de sim, somos seres humanos em que temos um mercado, em que necessitamos de ter negócios, necessitamos de ter as nossas profissões, mas nós temos um lado espiritual. E com esse lado espiritual... É essa a novidade da sua empresa, a Fulfill, também da perspectiva que tem para a espiritualidade? Acredito que não sejamos os primeiros a falar sobre isso. Sim, falamos que isso existe e muitas pessoas, aliás, muitos líderes já hoje têm essa componente bem desenvolvida. Por um lado, perceber o seu mundo de trabalho, o seu mundo dos negócios, mas perceber que também tem um lado espiritual. E quanto mais congruente estes dois lados estiverem, mais eficaz será. Luís Gonzaga, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar essas perspectivas em torno do conceito de inteligência espiritual. Mais logo, siga o programa Eclésia também na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.